Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: mais importante do que Deus realizar os nossos sonhos é viver em sua companhia. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós somos crianças, nós crescemos, imaginamos o que nós vamos nos tornar quando adultos. Então nós admiramos as pessoas pelas profissões que ela tem, se ela se arrisca para salvar outras pessoas, ou se ela tem muito dinheiro, muita fama, e assim nós vamos construindo dentro do nosso imaginário o que é a nossa vontade. E conforme as coisas vão acontecendo e se nós vamos tendo as oportunidades, nós vamos seguindo esse caminho. Então você vai acabar fazendo uma faculdade, vai acabar se interessando mais por assuntos dessa área, e assim você se forma, recebe um diploma que, segundo os homens, você está apto a realizar aquele determinado tipo de profissão. Outras pessoas simplesmente vão tomando os rumos que a vida impõe, porque nem sempre tem lugar para se planejar. Às vezes tudo que ela acorda e tenta fazer é encontrar o alimento do próximo dia. Então a vida, ela não existe uma garantia de como as coisas vão ser. E nem se essa pessoa, depois dela conquistar esse diploma, se ela vai conseguir um trabalho na área. Então a gente percebe que eu posso sonhar, mas nem tudo aquilo que eu sonho quer dizer que vai acontecer exatamente daquela forma. Algumas pessoas conseguem? Sim. Mas será que essas pessoas, elas têm satisfação? Conseguem a que custo? Então, nessa vida, o bem mais precioso que nós temos é o quê? É o tempo. E todo o tempo que nós gastamos longe de Deus, cada vez nós seguimos para um lugar mais distante, aonde quando nós formos voltar, vai demorar muito mais. Se você tivesse pegado um Uber, seguindo por uma direção, e tivesse errado, na hora de voltar, você ia pagar ainda mais caro. E assim é a nossa vida. Quanto mais o tempo passa, mais pesado ficam os dias, mais o nosso corpo ele se cansa, mais chato nós ficamos com as circunstâncias e com tudo aquilo que nós vivemos ou sonhamos. Por quê? Porque o tempo é um estado de despertar. E conforme nós vamos despertando sem Deus, nós percebemos uma coisa, que apesar de tudo, nós ainda continuamos buscando e insatisfeitos. Se a gente vai lá em Tiago 4, versículo 13 a 16, a palavra do Senhor, ela diz assim: agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mal. Quem está conversando conosco? Tiago. E já é o terceiro dia que nós usamos passagens de Tiago, que era o irmão de Jesus, que cuidava da igreja de Jerusalém. E o que ele está querendo que eu escuto? Se você notar, a essência da mensagem dele é a mesma essência da frase e a essência do que eu disse. Que nós temos o costume de fazer planos. Só que existe um problema nos nossos planos e nos planos que o Tiago está citando a nós. E que problema é esse? Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Então é uma pessoa que está vivendo a vida dela, fazendo os planos dela e não está fazendo mal para ninguém. Você vê que ele está ali só fazendo o corre dele, buscando o dinheirinho dele, buscando viver a vida dele. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Hoje ou amanhã faremos aquela viagem.
Hoje ou amanhã eu vou fazer isso ou aquilo, hoje ou amanhã, e é sempre prometendo coisas e criando um plano mais amplo. Só que tem um problema nisso tudo que a gente está ouvindo ele falar e nisso que nós fazemos quando nós estamos longe de Deus. Se você notar o que é a frustração, é quando o seu plano não deu certo, é quando você achou que merecia, mas não recebeu. É quando você se dedicou e no final deu tudo errado. Você foi lá, você montou a loja, você pesquisou, você fez, você abriu, você pagou, abriu e teve que fechar e tá aí com o nome sujo. Então não adianta a gente achar que pelo fato de eu ter vontade, as coisas elas vão acontecer. Quem mais que poderia ser isso? Eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou fazer isso, tudo que você se predispor a fazer, sem entender se você está apto ou não para fazer. E tá apto não é você ter a condição. Tá apto é Deus colocar dentro do coração que isso é o certo. Porque a pergunta é, por que ele tá com esse desejo de ir para outra cidade e ganhar dinheiro? Porque existe uma insatisfação. Todo sonho nasce da insatisfação. Se eu estou insatisfeito com alguma coisa, eu vou tentar arrumar uma solução. E na minha cabeça a solução é A, viajar, B, encontrar alguém, C, ter um filho, D, separar, E, sei lá, fazer qualquer coisa, cuidar do meu corpo. Porque a gente percebe que a maldade da pessoa ela já começa antes. Ela quer separar, ela vai lá, começa a cuidar do corpo, passa na cirurgia, faz o negócio, começa já a juntar o que tem que juntar, deixa tudo belezinha, faz a cama, vai lá e paga a conta. E é isso. E não pensa que, aparentemente, parece que eu tô tirando algum tipo de vantagem, mas toda vez que eu prejudico alguém de alguma forma, o mal ele fica na minha vida. E depois disso é como se você tivesse marcado, assim como Caim e Abel, que ele tinha uma marca e, não adianta, onde você tivesse, você estaria marcado. Enquanto a gente não se arrepende, enquanto a gente não pede perdão, enquanto a gente não confessa a nossa culpa e demonstra, tira e mostra a maldade, realmente eu não agi certo. E não é porque eu faço isso quer dizer que a outra pessoa é perfeita, que a outra pessoa está certa. Não, a outra pessoa vai ter os pecados delas, os erros delas e também vai ter. Porque por pior que o cara seja, ele ainda consegue pagar a tua conta, né? Ele consegue te ajudar de alguma forma. Então a gente tem que parar de carregar no discurso a maldade por estar frustrado, porque nós fomos como essas duas pessoas, como essas pessoas que estavam conversando. Na nossa cabeça, o que a gente estava fazendo? Planejando. Existe nesses cursos de coaching, participei de um, e eles perguntavam, aonde você espera estar daqui 5 anos? Eu olhei e falei, eu não espero estar em lugar nenhum, não. Mas não tem um planejamento? Eu falei, eu não tenho. Se eu passar do dia de hoje, eu já estou feliz. Porque quando a gente vive com depressão, a maior barreira é terminar o dia. A gente não está nem preocupado com amanhã nem nada, a gente só quer sobreviver. Quem vive sobrevivendo não faz planos. Quem vive sobrevivendo não fica pensando em outras coisas, ele só está tentando suportar aquele dia. Só, ele suporta. E talvez hoje não seja a sua realidade, mas vai chegar um dia que a vida vai bater, que a pessoa vai sentar do teu lado e vai falar, nós precisamos conversar, seja lá por qualquer motivo que for, e a sua vida ela vai dar um cavalinho de pau e vai mudar inteira. E aí você que se vire. Porque quando as pessoas sem Deus vivem os seus sonhos, elas vão deixando as pessoas pelo caminho. Elas não se importam se ela tem 2, 3 filhos, se vai ficar com quem vai ficar, não se importa. Porque ela quer viver o romance dela. Não importa se o cara tinha esposa ou não tinha, se ele era ou se não era, eles não se importam com nada. Para viver esses sonhos, como essas duas pessoas que estão sendo citadas, que estão conversando, que amanhã ou depois falam isso ou aquilo, elas não se importam com nada. E Tiago continua. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã. É impossível a gente prever se vai dar certo. É impossível a gente simplesmente querer determinar se é isso ou não que vai acontecer. Então também é a maior maldade do mundo eu tentar colocar sobre as costas de uma pessoa que pelo menos tentou a responsabilidade de conseguir. Se Deus ele coloca no meu coração para evangelizar, para dar uma Bíblia para alguém, eu não preciso ter a garantia que por eu ter feito isso, essa pessoa ela vai mudar de vida. Para mim a garantia que eu tenho é que eu obedecer aquilo que Deus colocou dentro do meu coração. Se ele diz para mim comprar uma coisa ou fazer outra, ele colocou dentro do meu coração. E eu fico feliz,
por eu poder ser aquele que presenteia e não aquele que pede. Porque se eu tivesse que pedir, é sinal que eu sou tão miserável que eu não consigo adquirir uma coisa. Então nós temos que parar de querer ter vantagem em tudo. Aparentemente pode ser que eu estou ganhando algo, mas eu estou perdendo. Porque se eu não tento encontrar uma solução por mim mesmo, baseado naquilo que Deus ensina, entendendo que a minha vida ela é perecível, ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje a pessoa está aqui, amanhã pode não estar. Hoje a pessoa está com saúde, amanhã ela pode não estar. Hoje ela está empregada, amanhã ela pode não estar. Hoje ela está casada, amanhã pode não estar. E da mesma forma que ela está solteira e amanhã pode estar, está desempregada e amanhã vai ter um emprego. Então assim, os extremos eles se transitam. O tempo todo a gente está transitando de um estado para outro. E por que a gente vive assim? Vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo desaparece. Que imagem é essa? Quando a gente acorda e está aquele tempo chuvoso, que você acorda, você não consegue enxergar nada, tá neblina. Ainda que você conheça aquele lugar, aquele quintal, aquela rua, você tá passando por ela, mas você não consegue enxergar o que tem mais ali. Você só vê algo que tá diferente. O lugar que você tá é o mesmo, mas a tua visão tá enxergando diferente aquele lugar. E assim é a nossa vida. O tempo todo que nós vivemos longe do Senhor, nós vivemos vagando no meio da escuridão. Nós vivemos vagando no meio da neblina. E a nossa vida é passageira sim, ela é feita de cegueira espiritual. Nós nascemos cegos e nós só renascemos, porque não é porque você respira, porque você come, que a tua vida tem um propósito. É engraçado quando eu vou em algum evento, alguma coisa que existem outras pessoas, e normalmente todo evento, se não tiver bebida, não é evento. Porque parece que o evento existe para que as pessoas possam beber. E é o tradicional, cada um vai pegando o teu copinho, colocando a tua bebidinha. Para quê? Para você encontrar outras pessoas e ficarem umas falando mal das outras, ou dando um conselho, ou dando um palpite, ou se gabando pelo que você conseguiu, pelo que você fez. E no final é um bando de pessoas vazias procurando um caminho, sem entender que o que elas procuram está em Jesus, não na igreja. Porque o testemunho da maioria é: eu frequentei a igreja, eu participei da igreja, já fui da igreja, e eu não escuto o nome de Jesus. Porque a igreja, se ela tivesse humildade, ela teria colocado Jesus à frente. Não é pôr cruzinho em cima, não é estar lá no altar, não é o magrelinho morto na cruz pendurado, não é isso. Não é falar mãezinha, paizinho, é colocar Jesus. Jesus como a fonte de toda a salvação. E ao me colocar também como pecador. Porque se eu não tenho pecado, para que eu preciso de Jesus? Eu preciso para uma coisa assim, para que esse plano ali de cima, de amanhã dá certo. Vou colocar as minhas coisas na mão do Senhor. Senhor, abre uma porta. Senhor, isso. Olha como isso é extremamente problemático. E dá a impressão que eu fico pegando no pé de tudo. Não pode fazer nada. Claro que você pode fazer. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Só que independente do que você fizer, você nunca vai ter satisfação. Ainda que você coma, você vai sentir fome. E ainda que você coma mais que o necessário, você vai continuar sentindo fome, vai continuar sentindo desejo. Você bebe, nunca vai ser o suficiente, você vai beber ainda mais. E vai chegar um tempo que a bebida não é mais o suficiente, porque nós criamos uma certa imunidade. Eu já estou resistente àquilo. E aí eu vou ter que usar uma droguinha, né? Para dar uma amplificada. E aí nós achamos que nós vamos mudar o jogo, modificando o nosso corpo, modificando as nossas palavras, modificando o nosso estilo, com roupa melhor, com coisa melhor, porque na cabeça nossa, ter coisas, gastar dinheiro em coisas é ser melhor. O melhor carro, a melhor casa, o melhor telefone, a melhor marca, o melhor isso, como se isso tornasse as pessoas melhores. Se a pessoa ainda ela continua perdida, como que essa pessoa pode ser a melhor? E como que você pode ser o melhor sendo perdido? E como que essa pessoa ela poderia complementar a tua vida? Então eu não vejo casais que se separam, eu vejo casais que se descobrem. E quando um tem Deus e o outro não tem, não dá certo.
Os dois precisam ter Jesus como centro, senão não dá certo, não tem sabedoria, não é uma casa sendo edificada, ela não vai ser construída sobre a rocha, não adianta, porque o homem e a mulher, eles não vão se satisfazer um com o outro, ainda que eles tenham tudo, eles serão insatisfeitos. E a idade vai passando e vai tendo um distanciamento do homem e da mulher, porque eles já não participam mais das mesmas coisas, eles já não fazem mais as mesmas coisas. Já não tem mais um carinho, já não tem mais um cuidado, é como se fosse uma obrigação. É como se o casamento fosse só o contrato. Não sabe se separa porque vai ficar com as coisas ou não, não sabe se... Porque a gente vive num país ainda que é... Infelizmente, né? Porque todo mundo, toda vez que um tem direito demais, um perdeu o direito. E a gente só tenta encontrar o direito dos outros. Mas eu deveria estar preocupado com os meus deveres. Eu não quero saber com o que eu tenho direito, eu quero saber o que eu tenho que fazer, como que eu posso servir. O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Olha como ele colocou Deus em primeiro lugar. E para mim poder lembrar de Deus, eu preciso estar com Deus, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso ter temor pelo Senhor, eu preciso conhecer a sua palavra, eu preciso ter fé, eu preciso servir a Deus, eu preciso ser reconhecido como pecador e perdoado pelos meus pecados, eu preciso ter paz, eu não posso ter vícios. Isso não quer dizer que você não pode beber, mas se você quiser sair sem beber, você poderia fazer essa festa sem bebida, que não teria problema nenhum. É a mesma coisa, eu não tomei nenhum copo de nada. Que diferença faria ter ou não ter? Então, quando certas coisas não fazem parte da nossa vida, elas não fazem diferença. Se você tirar a bebida de perto de mim, você não está tirando nada. Porque ela não faz parte da minha vida, ela não faz parte das minhas necessidades e não faz parte dos meus desejos. E não porque eu estou lutando contra ela. Não, eu poderia tomar uma taça de vinho se eu quisesse. Mas essa é a questão. Será que eu prefiro ficar embriagado pelo Espírito Santo, tá apto a fazer a boa obra e a servir, a evangelizar dentro de um lugar desse? Ou não? Eu vou começar a beber e começar ali a ficar olhando a vida dos outros e ficar faceiro ali dentro? Então essa é a questão. Aonde eu tô para servir o Senhor. Aonde eu tô para encontrar alguém que sofria tanto quanto eu, que já não tem mais propósito, que vive só brincando, rindo, fugindo da vida, né? Porque é isso que a gente faz, a gente foge das circunstâncias. A impressão que dá é que nós encontramos pessoas que têm as mesmas coisas que nós. Só que se essas pessoas elas estão fugindo de Deus, se essas pessoas elas estão longe do Senhor, a diferença é que vocês estão buscando a fuga da mesma forma. E vai vir um preço, e vem uma conta, porque a fuga depende de dinheiro. E o dia que não tiver mais dinheiro? E o dia que não der mais certo? E o dia que a moto quebra, o dia que a bicicleta quebra, o dia que a conta tá vazia, o dia que não dá mais para fazer, e aí, o que faz? Aí fica louco, aí não sabe o que vai fazer porque não consegue mais fugir. E olha que interessante, nós temos duas pessoas, a primeira que faz os seus planos e não pensa em Deus, e a segunda que se diz, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu vou fazer isso que eu tô dizendo, mas só se for, porque se não for, tira de perto de mim, eu não quero. Porém, vocês são orgulhosos. O que é o orgulho? Aqui ficou muito claro. É eu pensar, planejar ou fazer qualquer coisa na minha vida sem pensar em Deus. O orgulho é justamente isso, é achar que o poder está em mim, que eu não dependo de Deus para nada. Eu não preciso de Deus, eu vou determinar porque eu sou bom, eu sou trabalhador, eu faço isso, é meu, é sempre no eu. Então sempre que você vê algo sendo trazido para o eu, principalmente em você, não culpa as pessoas, é você o problema. Tem o orgulho. E qual é o problema? A raiz de todo pecado nasce no orgulho. Porque eu não tenho temor, eu não tenho respeito a Deus, eu não tenho consideração a Deus. Deus para mim não significa nada. Porque o dinheiro é mais importante, os meus sonhos é mais importante, o meu objetivo é mais importante, eu conquistar o que eu quero é mais importante. Então eu coloco tudo acima de Deus. E ainda que eu conquiste essas coisas, eu vou conquistar e perder diversas vezes, porque eu vou achar que é um problema de pessoas. Então eu pego uma pessoa, ela não traz satisfação, eu descarto a pessoa, eu pego a próxima pessoa, eu descarto a pessoa, e a gente fica isso, revirando, como se estivesse mexendo num lixo procurando alguma coisa. E no final você fala, tóxico, narcisista, opressor. São duas pessoas sem Deus tentando ver na escuridão, como se a luz estivesse nos olhos delas. E vive se gabando.
todo esse orgulho é mau. Não precisa falar mais nada. O que tem de bom nessa pessoa? Nada. O que tem de Deus nessa pessoa? Nada. E esse é o ponto. Não existe nada. Se a gente continua lá em Êxodo 33, versículo 15 a 17, a palavra do Senhor diz assim: Então Moisés respondeu: Se não fores com o teu povo, não faça sair desse lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contentes com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é o que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés: Vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Então, Êxodo, eles colocam como se Moisés tivesse escrito. E qual é o contexto disso tudo? Deus falou para Moisés subir o Monte Sinai, e ele subiu pegar as tábuas das pedras da lei, os 10 mandamentos. Isso durou durante 40 dias e durante 40 noites. E o povo que tinha ficado lá embaixo começou a ficar com medo, começou a ficar ansioso, porque eles estavam sem o líder deles. Acharam uma ideia assim maravilhosa, chegar em Arão, que era irmão de Moisés, e falar: Arão, Moisés, eu acho que ele não vai vir mais, você não quer fazer um Deus pra gente? Aí Arão, brilhantemente, com a ideia assim maravilhosa, começou a pegar a joia do povo que eles tinham, derreteu e fez um bezerro de ouro. E eles começaram a oferecer sacrifícios para esse bezerro e fazer uma festa, como se o Deus dele, se você ler na Bíblia, vai estar com Deus com D minúsculo. Nós sabemos que todo Deus com D minúsculo não é Deus o nosso Deus. O nosso Deus, quando ele é citado na Bíblia, é Deus com D maiúsculo. Então eles fizeram um Deus. Moisés, conforme ele começa a descer, ele começa a ouvir e Deus alerta: ó, o povo está pecando lá embaixo, o povo está desobedecendo. Foi só você sair de perto deles que eles já se perderam. E aí ele desce lá embaixo, furioso, quebra as tábuas, as pedras, e Deus ele fica irado. E ele começa a castigar aquele povo. E ele começa a matar as pessoas que entraram em desobediência. Porque Deus não se importa e Deus é amor. Primeiro você vai ler o Novo Testamento para você entender o tamanho da misericórdia de Deus. Quando você lê umas 2, 3 vezes, você já vai estar apto a reconhecer Jesus no Antigo Testamento. Porque Jesus vem sendo falado e vem sendo dito há muito tempo. Os profetas falavam de Jesus há muito tempo, mas você vai ver que é um povo teimoso e desobediente. E Deus fala: olha, tudo bem, ó, eu prometi a terra, tudo que eu prometo eu cumpro, vocês vão para a terra. Eu vou mandar um anjo, tem até uma música minha, Diante de Ti, que vai adiante de vocês, que ele vai fazer. Só que nesse contexto ainda não era esse anjo. Ele vai e faz o quê? Moisés olha para ele e fala: Senhor, eu não estou preocupado se a gente vai para a terra. Eu não estou preocupado se nós vamos conquistar. A minha preocupação não é essa. E esse é o diálogo. Então Moisés respondeu: Se não fores com o teu povo, não nos faça sair desse lugar. Se não for para fazer aquilo que Deus quer, não vale a pena fazer. E é exatamente esse comportamento que Tiago está cobrando daquelas pessoas ali de cima. Se Deus não for conosco, eu não vou. A questão é, se Deus ele coloca dentro do teu coração alguma coisa, se ele incomoda os teus sentimentos, e eu só vou entender o que é Deus quando eu ver a luz a primeira vez. E eu só vou enxergar a luz quando eu reconhecer que eu sou pecador. Porque quando eu não reconheço, eu fujo da luz. Você sabe por quê? Porque a culpa não é minha. A culpa é da pessoa. Quer um exemplo disso? Adão e Eva. Eva foi lá e convenceu o marido a comer da fruta. Ele foi lá e comeu a fruta. E aí Deus estava vindo, eles ficaram com medo de Deus, de descobrir que eles estavam peladão. E aí beleza. E aí eles se esconderam. E Deus estava vindo. Por onde vocês estão? Não, nós estamos aqui atrás escondidinho porque nós estamos peladinho. Ah, tá peladinho? Tá. Como que você sabe que você tá pelado? Como que você tá? Por que isso tá te incomodando? O que ele tá dizendo é isso. Por que agora sua nudez te incomoda e antes ela não te incomodava? Vocês comeram por acaso o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ah, foi a mulher que tu me daste que me deu a fruta. Colocou a culpa no outro. Onde os dois foram parar? Fora do paraíso. A diferença é que Moisés, mesmo vendo o pecado do povo, ele foi lá e tentou: Senhor, você me perdoa,
Perdoa, Senhor, o povo, castiga quem fez o errado, mas não pune todo mundo, Senhor. Não é todo mundo que está pensando desse jeito, não é todo mundo que está fazendo desse jeito, Senhor, você perdoa. Então ele buscou se redimir com Deus. Ele não tentou trocar. Então vou procurar outro Deus, já que o Senhor não serve, ou já que o Senhor está dando a terra prometida, pode ficar aí, não tem problema. O Senhor garante que nós vamos chegar lá? O Senhor garante? E esse é o relacionamento sem Deus. A vida sem Deus é essa. Deus, ele é inegociável. Se Deus não estiver junto com a gente, não vale a pena. Se Deus não estiver dentro de um relacionamento, ele não vale a pena. Se Deus não estiver dentro do meu trabalho, ele não vale a pena. Se Deus não estiver dentro da minha casa, a minha casa não vale a pena. As minhas coisas, elas não têm valor, elas não têm significado. Porque como eu posso ter valor aquilo que eu não posso ver? Quanto maior a escuridão, maior a cegueira. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? Poxa, cadê o teu Deus? Ué, fez tantas maravilhas, tantos prodígios, abriu o mar, fez tudo isso, você está aí com vocês. Onde está o teu Deus? E ele entendia o valor e o significado de Deus, e é justamente isso. Esse tem que ser a nossa escolha, você não pode ter dúvida. Se você duvida, é justamente porque você ainda não encontrou o Senhor, porque o dia que você encontrar o Senhor, o seu sentimento ele acalma. Você não tem mais as mesmas necessidades, você não tem mais os mesmos pensamentos, você não tem mais os mesmos sentimentos. Então, se for para mim permanecer em algum lugar que Deus não está, eu não permaneço. Se for para sofrer por dinheiro, é sinal que eu cheguei lá e não era da vontade de Deus. Porque tudo aquilo que Deus dá, ele dá com alegria, assim como nós também. Deus fala, se for para vocês ofertar alguma coisa no meu altar, se for para vocês dar, dá com alegria, porque é disso que eu gosto. Você está fazendo e tendo a certeza que isso é o que tem que ser feito. Então não adianta nada a gente sair, a gente fazer, se a marca de Deus não tiver em nós. As outras pessoas, elas têm que olhar e falar, rapaz, você é diferente mesmo. Você está num nível diferente das outras pessoas. Quem carrega uma Bíblia dentro de um carro para dar para um estranho? Quem se importa com aquele que nem sabe quem é? Que é a pessoa que não tem nem que oferecer. E eu fui lá, eu comprei. Eu comprei não, né? Eu obedeci a Deus, dizendo, olha, tem um filho meu que precisa de direcionamento. E a hora que você encontrar, eu preciso que você converse com ele. Porque eu já mandei vários profetas e ninguém se predispôs. Essa é a questão. Que tipo de servo você tem sido? Você pegou a bênção que está na tua vida, que Deus está... Você está dividindo os frutos, está deixando o Espírito Santo usar você? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. É você estar dentro daquela festa e não ser como os outros. E isso não quer dizer que eu tenho que ir a festas. Eu vou quando Deus coloca dentro do meu coração. Porque se Ele diz não, é não. E para mim tá tudo bem, porque eu não estou ganhando e nem perdendo alguma coisa. Porque a minha vida não está nesses eventos. A minha vida está em servir o Senhor. Em eu poder ler a palavra, em eu poder evangelizar, em poder fazer uma música, em poder acordar cedo. Essa é a diferença. Quando Deus está dentro da nossa vida, Ele pode ser visto, Ele precisa ser visto. Não é a igreja. As pessoas não viram o meu terno, as pessoas não viram nada, elas viram o meu sorriso. Sem bebida, sem nada. Essa é a questão. Se eu estou no meio deles e eu sou como eles, eu estou perdido. Isso não quer dizer que você precisa ou não fazer, é o que eu falo. Como que eu poderia evangelizar alguém com um copão de bebida na mão e falando groselha para a pessoa? Ah, Jesus mudou a minha vida. Nossa, por quê? Não dá. Bebida é remédio. Sempre vai ser remédio. Nós já falamos disso também. E o Senhor Deus disse a Moisés, vou atender o seu pedido porque conheço bem você. Para Deus conhecer Moisés, o que aconteceu? Moisés conversou com ele, Moisés buscou ele, Moisés obedeceu a ele. Você já fez essas coisas por Deus ou é pela igreja? Para você obedecer a Deus é obedecer a voz do pastor. Se ele fala limpa, você limpa. Se ele fala pega, você pega. Se o padre fala vende o bilhete, você vende. Trabalha no balcão, você trabalha. Serve nisso daqui, você vai ser líder disso, você vai ser coisa daquilo. E isso é servir a Deus. E a vontade dele? E se a vontade de Deus foi diferente daquela pessoa? Você ia ser como eu, chato da igreja? Eu fui expurgado da igreja, porque não tinha espaço para mim.
Não tem espaço para o Espírito Santo. Ou você reza a cartilha deles ou a doutrina deles, qualquer coisa que passar disso você vai ser expurgado. O que eles fizeram com Jesus? Não rezou a nossa cartilha? Expurgado. E é exatamente isso. Então eu prefiro servir a Deus, viver em paz. Se Deus quiser eu faço, se Deus não quiser eu não faço. Porque eu já não tenho sonhos. Para mim sonhar é servir a Deus. Para mim sentir satisfação é sentir a graça de Deus. Para mim saber que eu não sou pecador, mesmo sendo pela graça de Deus, sabendo que eu tinha um problema que Jesus me ajudou a resolver, que antes eu não vi, graças à luz dele, eu posso ver. Saber que eu posso dizer que eu tenho um relacionamento com Deus. Pelo menos eu considero Deus na minha vida. Eu considero o que ele coloca na sua palavra. Eu tenho consideração. E se eu considero ele, eu tenho temor. E a base de toda sabedoria é o temor ao Senhor. E você conseguiu a minha aprovação. E mesmo com essas palavras que são tão consoladoras, depois de um tempo, Moisés foi desobedecer a Deus e perdeu de entrar na terra prometida. Então o servir a Deus, ele é diário. A obediência a Deus, ela é diária. Não é uma coisa que eu faço hoje, a minha vida melhora, eu esqueço Deus, aí vira tribulação, eu busco Deus. É diário. É diário. Você precisa ser o povo de Deus diariamente. Amém? Mais importante do que realizar os nossos sonhos é viver em sua companhia. Que Deus ele possa nos perdoar por todas as vezes que nós fomos orgulhosos, arrogantes, por tudo aquilo que nós fizemos, simplesmente pensando em nós mesmos, ou pensando no que as outras pessoas vão pensar, imaginando que fôssemos sentir coisas que nós nunca sentimos, sentindo a fome da alma e a falta de Deus e a solidão, tentando resolver essas coisas através da ciência e da humanidade, tentando ignorar a presença de Deus, achando que é só a minha vida o que importa. Perdoa, Senhor, pela nossa ignorância, pela nossa cegueira e por tudo aquilo que nós fizemos longe de Ti. Nos aceita, Senhor, tende piedade, tende misericórdia de nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.